Olá, bem-vindos ao canal Singular. Hoje nós vamos conversar sobre mais uma diferença entre o canto erudito e o canto popular. É um tema que sempre desperta bastante curiosidade, não só em quem já canta ou está pensando em começar a cantar, mas também em quem aprecia a música cantada. É um tema vasto, sempre aparece nas conversas com os meus alunos. E hoje nós vamos conversar um pouco sobre o uso e o não uso do microfone. Uma das maiores diferenças entre o canto erudito e o canto popular tem sido as questões relacionadas à amplificação da voz a partir do uso de microfones. De modo geral, as apresentações de música erudita são acústicas, o que significa que elas são realizadas sem o uso de microfones, seja para os instrumentos ou para as vozes. Nesses casos, além da qualidade dos instrumentos e das habilidades dos músicos e dos cantores, a engenharia acústica de cada espaço de apresentação vai ter um caráter determinante para que a plateia desfrute de uma apresentação de qualidade. Uma das perguntas mais frequentes que eu ouço é: como faz para cantar com orquestra sem usar microfone para voz? Como fazer para cantar com brilho, intensidade, projeção, inteligibilidade, expressividade e ainda manter uma naturalidade na voz no meio daquele mundo de instrumentos? A resposta é simples: treinamento. Um cantor treinado, com boa técnica vocal, é capaz de emitir a voz de modo que ela se sobressaia, por exemplo, em meio ao som de uma orquestra. Não em termos de volume exatamente, mas em termos de frequências sonoras. Uma voz pode ser treinada a ponto de desenvolver essa habilidade que nós chamamos de furar a orquestra, que é ser ouvida sem o uso de qualquer tipo de microfone a uma boa distância. É claro que fazer isso com direcionamento, mantendo a saúde vocal, requer um domínio que somente um bom treinamento pode promover. Claro que para algumas pessoas com determinadas características físicas, até é possível cantar bem forte, com bastante volume, bastante intensidade. Pode ser uma maneira de furar uma grande massa sonora. Mas fazer isso na marra pode trazer vários problemas vocais. Essa busca desenfreada por uma voz projetada, quando é feita sem técnica, sem, por exemplo, um suporte respiratório adequado, certamente vai gerar tensões musculares, que podem vir a gerar problemas musculares, problemas vocais sérios a curto, médio e longo prazo. Hoje nós sabemos que um bom preparo vocal, um bom treinamento, seja para cantores eruditos ou cantores populares, vai permitir um uso muito mais inteligente da voz, muito mais saúde, com muito mais beleza, domínio e, sobretudo, longevidade. Enquanto o repertório erudito, com suas apresentações acústicas, vai oferecer certos desafios aos cantores, os cantores populares há muito tempo fazem uso dos microfones, o que não só ampliou muitíssimo o alcance do som da voz, como permitiu o uso de outros tipos de emissão vocal, mais próximos da voz falada, por exemplo. O uso do microfone tem suas vantagens, com certeza, mas tem também os seus desafios. Além do domínio da voz in natura, os cantores populares têm que aprender a usar o microfone. E isso não se refere somente ao modo de segurar o microfone. Eles precisam se familiarizar com o som da sua própria voz amplificada. Precisam também conhecer pelo menos o básico em termos de acústica, em termos de equipamentos de som. E como as tecnologias seguem se desenvolvendo bem rapidamente, os cantores populares têm esse desafio extra de se adaptarem às novidades dos equipamentos. Falando um pouco mais sobre o microfone, muitas pessoas pensam que o microfone serve somente para dar volume para as vozes, para aumentar o alcance de uma voz. Mas, na verdade, o uso de microfones permite muitas formas diferentes de cantar. Favorece, por exemplo, vozes muito suaves, vozes mais aveludadas, favorece o uso de falsetes. Vários outros recursos interpretativos se encaixam muito bem a um uso bom do microfone.
O microfone, então, não é somente um equipamento usado para promover um aumento do volume. O interessante mesmo é que ele permite um uso artístico. Ele pode ampliar muito a gama de recursos de um cantor. Um dos grandes exemplos de um cantor que fez um uso peculiar maravilhoso do microfone é o Frank Sinatra. Ele mesmo dizia que cantava para o microfone, que ele se relacionava com o microfone, que ele se enamorava do microfone. E a emissão dele explorava vários recursos a partir justamente dessa relação íntima que ele desenvolveu com o microfone. Outro exemplo de um uso peculiar é a Elis Regina. Ouvindo as gravações, parece que ela tem um vozeirão, mas não era bem assim. Na verdade, o que acontecia é que ela sabia como trabalhar o microfone, ela sabia como encaixar muito bem a sua voz ao microfone. Então a voz dela ficava com essa aparência grandiosa. No canto popular, encontrar um uso artístico para o microfone pode ampliar muito os nossos recursos expressivos. É claro que quando nós falamos de microfone, falamos também do retorno. Para quem canta com microfone, é fundamental um bom retorno, seja desses mais modernos, que são tipo um fone que fica na orelha do cantor mesmo, ou os mais tradicionais, que são as caixas de som voltadas para o cantor e para os músicos. O retorno é absolutamente fundamental para que os músicos e o cantor se escutem o som amplificado dos instrumentos e das vozes, de um modo equilibrado, de um modo inteligível. Sem ouvir bem a sua própria voz em um bom equipamento de retorno, o cantor certamente se verá em dificuldades. Por isso, o Tim Maia castigava tanto seus técnicos de som. Tim Maia e seu retorno, aliás, é um capítulo à parte na música popular brasileira. Ele estava sempre pedindo alterações no seu retorno. No meio das músicas, ele começava a gritar mais graves, mais retorno, mais agudo, mais isso, mais aquilo. Virou até um folclore da música brasileira. A verdade é que o uso do microfone envolve muito mais do que um mero acréscimo de volume. E isso é alguma coisa que tanto os cantores quanto os técnicos de som deveriam estar mais atentos. Não é somente ligar o equipamento e definir o volume que se quer atingir. O uso de um bom microfone nas mãos de um bom cantor é um recurso artístico fundamental e merece ser tratado como tal. Enfim, o uso de microfones ao vivo, nos estúdios de gravação, os diferentes tipos de microfones e passagens de som são temas que nós vamos conversar muito ainda aqui no canal Singular. Hoje, nesse vídeo, nós conversamos um pouco sobre os desafios e as belezas das apresentações acústicas e do uso dos microfones no contexto dos cantores populares e cantores eruditos. É claro que as coisas não são tão divididas assim. Há muitos eventos de música erudita que fazem uso de microfones, claro, assim como há muitos eventos de música popular nos quais o cantor certamente irá cantar de modo acústico. Em outros vídeos nós vamos seguir conversando sobre as semelhanças e as diferenças entre o canto erudito e o canto popular. Isso nos ajuda a direcionar melhor não só o modo como nós cantamos, mas também o modo como nós ouvimos os diferentes estilos. Então é isso. Meu nome é Tereza Becil, eu sou professora de canto. Se você gostou desse vídeo, dá uma curtida, compartilha, deixe os seus comentários, sugestões para novos vídeos. Se você ainda não se inscreveu, aproveita, se inscreve agora. Vai ser muito bom ter a sua companhia. Um abraço, até a próxima.